Boa tarde, segunda-feira de Carnaval, 3 de março. O Nesp Notícias mostra como foi o primeiro dia de desfiles no Sambódromo. Lendas amazônicas e a história de Bauru dão um tom da passarela do samba. Comerciantes aproveitam a folia para faturar. E você vai ver que tem gente que não curte carnaval e mantém o hábito de frequentar videolocadoras. A gente começa essa edição falando de quem trabalha durante o carnaval. Para a maioria, a folia é sinônimo de diversão, mas para os vendedores ambulantes que ficam no Sambódromo, é uma oportunidade de aumentar a renda. Pastel, churrasco, cachorro-quente, batata frita. Para aguentar a folia é preciso energia. E claro que a cervejinha não pode faltar. Olha, eu acho que hoje vai ser um dia bom de vendas. O ano passado eu vendi bem. Espero que esse ano também seja muito bom para vender. Mas não é só de comida e bebida que o folião precisa. Uma glicose ajuda a aguentar a noite até o fim. O pessoal come doce depois de tomar cerveja? Como que é? Tem uns que comem depois, antes, junto. Toda hora. Neste ano, 123 ambulantes trouxeram barracas para o Sambódromo. Algumas bem coloridas. O que faz mais sucesso aqui no carnaval? Espuma. Espuma? E esses copos que piscam. E tem negócio aqui que é tão tradicional que passa de pai para filha. Vocês vieram vender aqui, vocês geralmente trabalham com isso ou só no carnaval? Como que é? Meu pai trabalha com isso. Ele sempre trabalha no carnaval, em festas. Aí esse ano eu vim com a minha barraca. Ele botou você para fazer esse ano também. Esse ano ele colocou eu também. No ritmo do samba, o pessoal repõe as energias. Esse grupo de estrangeiras aproveitou a passagem pelo Brasil para conhecer as delícias do carnaval bauruense. O que você está achando do carnaval aqui? Muito divertido. A amiga da República Dominicana foi um pouco mais diplomática. Do que você já viu do carnaval aqui, você se diverte mais onde? No Brasil ou lá? Nos dois lugares, sim. Sim. 2 dias de folia e vendas em que os ambulantes vão levar para casa um dinheirinho extra para o começo do mês. O carnaval é bem para o ambulante, a gente vende bem. Pretendemos vender 40% a 50% a mais do que o ano passado, no modo geral de todos que estamos trabalhando aqui em prol do Carnaval do Bauru. E ainda hoje você vai ver como foi a passagem dos blocos e das escolas pelo Sambódromo. E o William Poliveri vai comentar o desfile. Hoje tem mais carnaval no Sambódromo e todo mundo quer saber como vai ficar o tempo. De acordo com o IPMET, tem possibilidade de chuva em Bauru bem na hora do desfile. Veja os detalhes no mapa. Chove em vários pontos isolados, principalmente no norte e no centro do estado de São Paulo. O tempo continua instável até quarta-feira, pelo menos. Em Bauru, podemos ter uma pancada de chuva no início da noite. A tendência de chuvas intensas e de curta duração no fim do dia permanece neste início de semana. Agora, a umidade do ar é de 62%. Ventos de brisa sopram a 10 km por hora. Hoje, a temperatura variou entre 20 e 29 graus. Amanhã deve fazer 19 no início da manhã e 30 graus no horário mais quente do dia. E você que assiste ao Nesp Notícias no canal 46.1 UHF pode interagir com a gente. Se a sua TV for digital DTVI, você vê aí no canto superior da sua tela o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto e acessar conteúdos relacionados às notícias de hoje. Você pode participar também da nossa enquete. Nesta semana nós queremos saber a sua opinião sobre a melhor forma de financiar o carnaval aqui em Bauru. A enquete também pode ser acessada em nosso site. Participe! A seguir, você vai ver que mesmo em crise, videolocadoras ainda são uma alternativa para quem não gosta de carnaval. Muita gente passa longe das festas de carnaval e aproveita os dias de folga para assistir filmes ou colocar em dia aquela temporada da série preferida. Mas a forma como essas pessoas assistem a esse tipo de conteúdo já não é mais a mesma.
Os funcionários desta locadora foram preparados para atender de forma personalizada os clientes durante os dias do feriado de carnaval. Aqui o movimento costuma aumentar até 50% nesse período. A gente reduziu os preços, trabalhamos com prazo estendido de devolução e a gente também preza muito pelo atendimento. A gente assiste muito filme para poder indicar para o cliente e fazer com que ele goste de vir à locadora. O Elídio é um cliente fiel. Todas as semanas passa para alugar os lançamentos. A qualidade do filme é bem melhor do que você baixar na internet, e principalmente que eu alugo Blu-ray também, a definição é, vamos falar, 100% visível. E uma que eu gosto de assistir também, tela maior, com a minha mulher, família, você vai assistir em computador ou regravar em CD, então acaba ficando meio, não ficando com a qualidade total. Apesar do aumento no número de locações em feriados prolongados, nos últimos 5 anos esta locadora percebeu uma redução de cerca de 20% no número de clientes. A principal dificuldade é concorrer com a internet e as TVs por assinatura. Para este pesquisador, a redução no movimento reflete uma mudança no comportamento de quem consome filmes. Os costumes vão mudando. O próprio McLuhan falava, né? Toda tecnologia muda aos poucos o comportamento humano. Então, o comportamento de consumo de filmes está mudando. Algumas pessoas argumentam, né? Por exemplo, os donos de locadora. É claro que era uma morte anunciada. Eles precisam criar novas formas de consumir isso, né? De criar um negócio a partir disso. Então, a loja, que era uma loja de locação de DVD e tal, pode virar uma loja de souvenir, que vai vender outras coisas ligadas ao mercado de cinema. A situação é mais complicada para esta outra locadora. Há 30 anos no mercado, ela foi a única que sobrou de uma rede com 7 lojas. Por conta da queda nas locações, o dono decidiu liquidar o acervo e fechar as portas. Nós tentamos de tudo. Tentamos até a ideia de mudar, né, para um local menor, diminuir o acervo, mas realmente as locações caíram muito. E você vê que já não é mais como antigamente, as pessoas já não têm mais aquele brilho para vir à locadora alocar, né? Beethoven aluga filmes aqui desde que a locadora abriu. Apesar de ter acesso à internet e assinar canais pagos de filmes, para ele vai ser difícil ficar sem as locações. Apesar de ter vários canais, é difícil você achar assim, filmes que não sejam repetidos, né? E o fato de você ter uma videoimagem, você tem a oportunidade de vir aqui escolher o filme que você quer, né? Na TV paga, você fica refém deles. E a repetição de filmes é um negócio absurdo, né? A dificuldade do Beethoven em se adaptar é compreensível. Para Américo, essa é mais uma questão geracional do que uma simples mudança de hábito. Eu ainda tenho o sentimento de posse, de ter o produto, o DVD, o CD. Mas isso é uma coisa da minha geração. Eu me apego ainda àquele vinil antigo que eu não tenho nem onde tocar mais. Agora, os jovens e as crianças, eles não têm esse apego, né? Eu costumo falar para os meus amigos o seguinte: você sabe quantos arquivos o meu filho tem no computador dele? Nenhum. Está tudo na nuvem. Ele não tem esse apego, ele sabe que está disponível. Mas não dá para ignorar que hoje é muito mais fácil ter acesso a filmes que já não estão mais em circulação. A gente tem que pensar também que várias obras só estão disponíveis online. Quando eu fiz faculdade, para assistir um filme antigo, Um Cão Andaluz, do Luiz Buñuel, eu ia ter que ir para uma cinemateca ou esperar uma mostra de cinema. Hoje isso está à disposição da internet. A qualquer momento eu posso ter acesso a isso. Vários filmes que estão fora de circulação só estão em circulação nessas plataformas, on demand. Então isso muda radicalmente a forma de consumir. E depois do intervalo, a gente traz a cobertura do primeiro dia de desfiles. Sambódromo lotado e animado, com a passagem de 2 blocos e 3 escolas de samba. Voltamos já. Voltamos e eu já estou acompanhada de William Poliveri para comentar os desfiles de sábado. Boa tarde, Will. Como que foi essa primeira noite no Sambódromo? Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal que assiste a gente nessa segunda de carnaval. Olha, foi uma super festa a primeira noite de desfiles no Sambódromo de Bauru. 25 mil pessoas compareceram ao Sambódromo para ver as 3 escolas desfilarem e também os 2 blocos que abriram esse ano o desfile.
Então, quem passou por lá viu escola se superando para conseguir entrar na avenida, também se encantou com as lendas amazônicas e reviveu muito da história de Bauru. Vamos ver. A corte abriu o sambódromo desfilando alegria. Ei, Momo, como é que é passar aí, abrir o espetáculo, abrir o carnaval esse ano? Uma emoção tão grande. Pela primeira vez estou experimentando isso e não sei nem o que dizer, mano. Fico até sem palavras pelo público que está comparecendo hoje aqui. E pela primeira vez, o Carnaval de Bauru conta com o rei e rainha da melhor idade. É muito emocionante. Eu sempre sonhei um dia pisar como rainha no sambódromo e hoje eu estou realizando meu sonho. E o samba esquentou mesmo quando a primeira bateria da noite tocou. O Bloco Império da Lagoa do Sapo homenageou os 50 anos da Vila Falcão, um dos bairros mais tradicionais da cidade, e contou com a ajuda de uma torcida bastante especial. O carnaval realmente é a festa da alegria. O pessoal da torcida Sangue Rubro veio direto do jogo do Campeonato Paulista pela Série A3, que o Noroeste perdeu por 4-1 para o Rio Preto. E mesmo assim, eles vieram para o sambódromo fazer a festa. Até o puxador do samba deu um jeito de participar. O segundo bloco da noite foi o Ouro Verde 100% Arte, que cantou um pouco do próprio trabalho social. O folclore de Monteiro Lobato puxou as alegorias que completaram o desfile no gingado da capoeira. Enquanto os blocos aqueciam as arquibancadas, na concentração a tradição da Zona Leste corria para colocar tudo em ordem. Muito difícil esse momento de organizar tudo? Nossa, é a parte mais difícil da escola, é a parte da organização. Não tem como você ficar tenso e nervoso nesse momento. Com a primeira escola desfilando, começa a parte mais concorrida do carnaval. Depois de meses de preparação, as agremiações mostram o resultado de tanto trabalho e empenho. E é essa turma aqui que vai decidir quem leva o título de campeã de 2014. Nos 2 dias de desfile, 27 jurados atribuem notas para 9 quesitos. É bom caprichar. E para fazer bonito, a tradição trouxe a Amazônia para o interior paulista. A comissão de frente apresentou a escola, que contou as lendas e os mistérios da maior floresta tropical do mundo. Nos carros, a exuberância da selva traduzida nos destaques. No chão, pequenos passistas e uma amostra de que o carnaval também é a festa da integração. O penúltimo carro teve problemas e prejudicou a evolução da escola. A segunda escola do sábado foi a Imperatriz da Bela Vista. Na concentração, aquecimento da pequena passista. Comissão de frente a postos para puxar a escola. Comissão de frente é muita responsabilidade. Sim, né? Mais um ano, a gente fez toda uma coreografia, fez todo um programa, investe bastante e hoje a gente está aqui coração acelerado para fazer o melhor. Bem que eles tentaram, mas o carro abre-alas teve problemas. Quase andou de lado. É uma escola que tenta se reerguer depois de muitos anos sem atividade. Espetáculo tímido que reflete a verba menor recebida da prefeitura. Foram apenas R$17 mil, enquanto as outras agremiações receberam 53 mil. A escola saiu com apenas 150 integrantes. O mínimo, pelo regulamento, são 212. Por isso, a Imperatriz deve ser penalizada. A última escola da noite era a Cartola. Muita gente na concentração. A primeira noite de desfiles deste Carnaval 2014 termina em grande estilo. São 5 carros alegóricos, 13 alas e 1.200 participantes da escola mais numerosa desta edição de 2014. Por que tanta gente assim faz diferença na avenida? Essa é a Cartola que começou em 76, foi crescendo, parou 10 anos. A gente chegou a sair com 1.560 pessoas. Quando voltou o carnaval, há 5 anos atrás, a gente saiu com 300 pessoas. E hoje, depois de 4 anos, a gente saiu com 4 vezes mais. E é isso que a gente faz, é para essa torcida de Bauru que vem aqui para nos ver, nos aplaudir e nos incentivar para cada ano mais a Cartola cresça. Tradição que a dona Maria Lúcia carrega há 38 anos. Todos esses anos a senhora saiu na escola? Esses anos é a mesma escola. E esse ano, como é que vai ser? Maravilhoso, espero tudo
tudo de bom, né? Na pista, o carro Abre Alas trouxe destaques exuberantes. A história de Bauru foi contada nas alas. Do pioneirismo na radiodifusão ao lanche que carrega o nome da cidade. Uma ala inteira de Mônicas, personagem que Maurício de Souza criou aqui em Bauru, inspirado na filha. A bateria foi ao espaço no melhor estilo Marcos Pontes. Mauro Razzi, um dos maiores dramaturgos brasileiros, teve um carro só para ele. Uma primeira noite de desfile que deixou gosto de quero mais para segunda-feira. William, o que você pode destacar desse primeiro dia de desfiles? Olha, Larissa, começando, acho que com o desfile dos blocos, como o Guilherme mostrou na reportagem, é legal a gente ver que os blocos desfilaram no ano passado, abriram o carnaval no ano passado e, novamente, eles voltaram a desfilar esse ano. Tanto o Império da Lagoa do Sapo quanto o Ouro Verde 100% Arte, os dois desfilaram no ano passado e esse ano, novamente, eles voltaram para a Avenida. Então é legal a gente perceber que mesmo recebendo uma verba menor para fazer o carnaval, os blocos estão lá garantindo a presença no carnaval, né? Eles Brincando. cumprem um papel importante, né? Cumprem. É a comunidade lá presente, não tem condições de se estruturar para uma escola, sai como bloco. Né? Exato. Começando, por exemplo, pelo Império da Lagoa do Sapo, o Império da Lagoa do Sapo é um bloco de carnaval da Vila Falcão. O nome do bloco, por exemplo, é a junção de dois times de futebol de lá, o Império e a Lagoa do Sapo. E ele contou justamente a história dos bairros. A gente tem, do bairro da Vila Falcão, a gente tem algumas imagens do desfile deles, e é legal a gente ver que é um pouco da função também, né? Além de levar essas pessoas para a passarela, também contar um pouco da história do bairro, reverenciar a trajetória e a herança desse bairro todo, né? E o outro bloco também, né? Que está contando, o enredo olhou para sua própria história, né? Sim, o Ouro Verde 100% Arte, ele trouxe para o Sambódromo um pouquinho das histórias dos projetos sociais que são desenvolvidos lá no bairro. E veio o bloco do Jardim Ouro Verde, então ele trouxe um pouquinho da história dos projetos que são desenvolvidos lá. A gente está vendo aí algumas imagens, é a Sala dos Capoeiristas, por exemplo. Esses capoeiristas são de um projeto social desenvolvido lá no bairro. Tem um carro alegórico que era um carro que tinha uma tela na frente que transmitia em tempo real imagens que estavam sendo captadas naquele momento ali no Sambódromo. Olha que interessante. Interessante, né? É uma referência ao projeto de cineclube que eles têm lá no Jardim Ouro Verde. Uma pena só que no caso desse carro, como o Sambódromo é muito claro, essas imagens foram muito pouco vistas. Acabou sendo muito, apagando um pouco e ofuscando esse telão. Em relação às escolas, o que você viu de melhor? Olha, as escolas, Larissa, mais uma vez, a gente tem bastante coisa para comentar delas, viu? Como o Guilherme adiantou na nossa reportagem, são 9 critérios que são analisados no desfile das escolas de samba. Então, até para a gente poder saber um pouquinho o que analisar quando a gente olha um desfile desse, os 9 critérios são bateria, samba enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. São esses os 9 critérios que os jurados avaliam durante a passagem de uma escola pela avenida. Quer dizer, uma avaliação rígida, né? É uma avaliação super rígida e que, de alguma forma, engloba o desfile inteiro de uma escola de samba, né? Então, só para a gente poder ter uma noção, vamos começar com a tradição da Zona Leste. A tradição da Zona Leste, ela trouxe para o Sambódromo as lendas da Amazônia. A gente vê algumas imagens do desfile da tradição da Zona Leste e é legal a gente perceber o acabamento que eles deram aos carros. Principalmente no carro Abre Alas, a gente teve uma construção muito grandiosa nesse carro que abriu o desfile. O que eu fico um pouco triste em relação às alegorias da tradição da Zona Leste é de que parece que eles capricharam muito nas frentes dos carros e deixaram o acabamento das traseiras um pouco mais assim, feito de última hora, então porque acabou... vendo esse carro, ele é belíssimo, né? Sim, todos esses que a gente vê agora também... Vendo pela frente. Todos os carros, quando a gente vê pela frente, é muito bonito. A hora que eles passam, que a gente vê a traseira, acaba se decepcionando um pouquinho com o trabalho deles. A comissão de frente, ela trouxe um tripé, estava muito bem ensaiada, muito legal. Eu achei, de modo geral, um desfile mais simples comparado com o desfile do ano passado. Ano passado, a tradição da Zona Leste foi a 3ª colocada do Carnaval de Bauru. Eu achei que ela fosse trazer um carnaval maior para poder lutar pelo título e, aparentemente, foi um desfile um pouco mais simples. Então, eu me decepcionei pessoalmente um pouquinho com isso. Você estava com uma expectativa maior, né? Eu estava com uma expectativa um pouco maior. Vamos ver o que os jurados acharam, né? Porque a gente acaba comentando aqui, mas a nossa opinião não influencia no resultado, né?
E em relação à Imperatriz da Bela Vista, muita gente vem chamando de Imperatriz da Grande Bauru, a gente também se deparou com essa dúvida, Sim. Mas o próprio presidente confirmou que o nome correto é Imperatriz da Bela Vista. Mas como muitas pessoas estavam chamando de Imperatriz da Grande Bauru, ele acabou aceitando. Ele diz que dá tanto trabalho corrigir todo mundo que fala Imperatriz da Grande Bauru que ele deixou, mas o nome correto da escola é Imperatriz da Bela Vista. Imperatriz da Bela Vista, Larissa, é uma escola que teve tanto problema na avenida que até complicado a gente analisar o que eles trouxeram de resultado. Eles receberam uma verba menor do que a verba das outras escolas. As escolas receberam 53 mil reais de verba para fazer carnaval. A Imperatriz, como não cumpriu alguns pontos do regulamento do ano passado, recebeu só 17 mil. Então, por isso, o carnaval já fica um pouco mais simples, um pouco mais difícil de ser realizado, né? Além disso, eles tiveram um problema com as fantasias. As fantasias eles deixaram para serem confeccionadas em Piracicaba e tiveram um problema que a empresa que foi contratada não entregou as fantasias. Nossa, e como que eles desfilaram? Foi totalmente no improviso? Foi totalmente no improviso. Eles falaram que abriram os pacotes que chegaram da empresa e as fantasias muitas eram apenas retalhos, não tinham condições de entrar na avenida. Por causa disso, muita gente ficou sem fantasia e não entrou na avenida. A gente até citou na reportagem que eles não atingiram o número mínimo exigido de componentes. Sim, o número mínimo exigido no regulamento são 212 integrantes. A Imperatriz da Bela Vista, segundo a gente apurou lá no Sambódromo, entrou com 150 pessoas. Então ela já deve ser penalizada mais uma vez porque não cumpriu com esse mínimo. E tem um detalhe no regulamento, ele diz que para cada pessoa que você deixa de entrar na passarela, você tem que perder um ponto. Então, só por aí, a Imperatriz da Bela Vista já deve começar a apuração com menos 62 pontos. Quer dizer, vai ser complicado o carnaval do ano que vem também. Exato, vai ser bem complicado e acho já dá para a gente começar a pensar que talvez seja a nossa lanterninha do carnaval desse ano, infelizmente. E a Cartola, que foi a campeã do ano passado, o que ela trouxe para esse ano para defender o título? Olha, a Cartola veio com aqueles elementos que que fazem a fama dela aqui na cidade, né? Ela veio grandiosa, veio luxuosa, desde a comissão de frente até o final da escola. A gente também tem aqui algumas imagens desse desfile da Cartola desse ano. Realmente, a gente já tinha até comentado aqui nos bastidores que o enredo da Cartola era um enredo muito feliz, né? Tinha tudo para agradar as pessoas no Sambódromo, porque contava um pouco da história e das figuras famosas daqui de Bauru. Então tem a Mônica, que foi criada pelo Maurício de Souza depois da passagem dele aqui pela cidade. Tem o Marcos Pontes, que é o nosso astronauta. Só que, de uma forma geral, Larissa, eu achei o enredo muito abstrato na passarela. E que nós mostramos até na entrevista com o Carnavalesco, ele confessou que foi uma preocupação deles em não citar os nomes durante o samba para não cometer injustiça. Sim. Mas talvez tenha ficado difícil de amarrar toda essa história, né? Sim, eu tenho um pouco de medo de nessa história de não ter citado o nome das pessoas, quem estava lá não ter entendido exatamente sobre o que a Cartola estava cantando. Como o samba não fazia menção e na escola as alegorias e os carros alegóricos também não tinham grandes menções, você ia um pouco na eliminação. Antes eles deram uma geral de quem seriam os homenageados, então foi meio que uma brincadeira de adivinhação, ficar adivinhando qual ala era sobre o quê, qual carro era sobre o quê. Então, mas esse foi o resumo do primeiro dia de desfile e hoje tem mais programação lá no Sambódromo. Olha só. Hoje a folia no Sambódromo recomeça às 8 da noite com a chegada de toda a realeza do samba. Às 8h15, os blocos carnavalescos entram na passarela. O primeiro a pedir passagem é o Unidos do Jardim Petrópolis. Meia hora depois, às 8h15, é o bloco Estrela do Samba de Tibiriçá que assume o comando do Sambódromo. E com o público já no maior pique, às 9h35 desfila o bloco Pé de Varsa, campeão do ano passado na categoria especial. Às 10h25 é a vez das escolas de samba ditarem o ritmo na passarela. A primeira a desfilar é a Azulão do Morro, com o enredo Em Uma Noite de Folia, a Azulão é pura energia. Uma hora depois, às 11h25, entra no Sambódromo a Águia de Ouro, vice-campeã do ano passado. Direto do Geisel, a escola pergunta: a arte imita a vida ou a vida imita a arte? E para encerrar o Carnaval de 2014, à 00h25, outra escola do Geisel ocupa a pista. É a Coroa Imperial que canta O Sonho de Voar. E
Logo mais o Will corre para o Sambódromo para acompanhar os desfiles de hoje, né, Will? Sim, hoje tem a segunda etapa, Larissa, daqui a pouquinho estarei lá de novo. E amanhã no Unesp Notícias eu volto para a gente analisar o segundo dia de desfiles e aí já começar a tentar adivinhar um pouquinho quem deve ser o nosso pódio do Carnaval de 2014. Obrigada, William. Eu te espero amanhã, então. Estarei de volta, Larissa. Ótima segunda de Carnaval para você de casa também. E antes de encerrarmos, um aviso, excepcionalmente hoje, amanhã e quarta-feira, não haverá reprise do Unesp Notícias às 8 da noite. A gente fica por aqui e volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Bom Carnaval! Tchau!